Boa noite. Vocês conhecem a história do nazismo? O nazismo era um regime totalitário que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e era onde os judeus eram reprimidos. Bom, eu sou a Gabriela E eu sou a Bianca. e vem com a gente conhecer um pouquinho mais dessa história. O nazismo foi um regime totalitário de extrema direita, mas para entender um pouco sobre ele, a gente tem que contar um pouco da história. Bom, em 1918, a Alemanha passou por um ano complicado, marcado pela crise econômica, que desencadeou desemprego, instabilidade política e outros. O Kaisar Guilherme II, ele abdicou o poder e então a república entrou em uma grande instabilidade. O governo alemão passou a ser controlado pelo Partido Social-Democrata, que iria extinguir o capitalismo, e então fizeram várias reformas moderadas. Mas se você acha que os comunistas deixaram isso passar, você está muito enganado. Isso gerou uma enorme discórdia e cada vez mais o Partido Comunista ganhava força. E logo após isso veio a Semana Sangrenta. Mas eu não sei o que é a Semana Sangrenta. A Semana Sangrenta foi uma semana onde os comunistas tentaram tirar o Partido Social-Democrata do poder, fazendo diversas revoltas. Ah, então foi por isso que fizeram as eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Foi por isso mesmo, mas ela nem foi tão importante. Na verdade, ela foi muito importante. Ela abriu o voto para os maiores de 18 anos e o voto feminino. Nossa, eu não sabia disso. Mas ela não valeu de nada, porque a diminuição da produção industrial e as inúmeras dívidas da guerra fizeram a Alemanha entrar em crise. Ah, eu já ouvi alguém falar disso. Foi nesse período que a moeda alemã, o marco, ficou totalmente sem valor comparado com o dólar, não foi? Isso mesmo, e foi aí que surgiu Hitler. Entendi. Logo em seguida, Hitler e os principais líderes do nazismo foram apreendidos. Mas eu não sei por que isso aconteceu, na verdade. Ah, foi porque em 1923 o Partido Nazista tentou dar um golpe de Estado para tomar o poder, mas eles fracassaram. E por isso que Hitler e os outros líderes foram apreendidos e, além disso, 16 militantes foram mortos. Enquanto isso, estava tendo um problema com a economia. É verdade, na Europa a economia foi reacendendo e nos Estados Unidos ela foi perdendo forças, o que levou à crise de 1929, que foi quando Nova York decidiu abrir uma bolsa de valores onde as pessoas compravam ações mais baratas e vendiam mais caras. Só que ela teve uma sobrecarga e ela quebrou, trazendo falências e desempregos. Com toda essa agitação, os discursos carismáticos de Hitler e as propagandas sobre o nazismo ganharam poder. E, além de tudo isso, algumas pessoas estavam com medo, e foi nesse contexto que surgiu a SA e a SS. E com a repercussão do nazismo, em 1932, Hitler se candidatou à presidência, mas ele perdeu com apenas 37% dos votos. Mas mesmo assim, todo mundo adorava o nazismo, tanto que a segunda maior bancada do parlamento era constituída pelo Partido Nazista. E o presidente da época, que era Hindenburg, convidou Hitler para ser seu chanceler. Mas o que ninguém sabia é que ele estava comandando tudo por trás, de uma maneira mais indireta. Em 1933, com o incêndio do parlamento alemão, Hitler orientou o presidente a declarar estado de emergência e a tirar o poder da imprensa, e os comunistas começaram a ser perseguidos pela SS e SA. Em 2 de agosto de 1934, o atual presidente morreu, então Hitler passou a atuar nos 2 cargos. A primeira coisa que ele fez foi ativar o espaço vital, que eram territórios para atender às necessidades do povo alemão. Após a quebra da Alemanha, Hitler quebrou o Tratado de Versalhes, rearmando a sua nação. Mas o que é o Tratado de Versalhes, Bianca? O Tratado de Versalhes foi quando a Alemanha foi responsável
pela Primeira Guerra Mundial e perdendo 1/8 do seu território para fazer o corredor polonês, ela foi invadida pelos militares e perdeu seu armamento e foi condenada a uma indenização milionária. Deram início à política de apaziguamento. O que foi a política de apaziguamento? Bom, todas as nações estavam com medo que houvesse uma terceira guerra mundial, então eles começaram a pegar leve com Hitler. E ele começou a se aproveitar dessa situação, sendo que em 1938 invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia e assinou o Tratado de Munique. O Tratado de Munique foi uma conferência para discutir o destino da Tchecoslováquia e acabou discutindo sobre a Alemanha nazi e Adolf Hitler. Bom, a política de apaziguamento aceitou as anexações que Hitler fez desde que ele deixasse o poder, mas ele acabou não aceitando isso. Então, como consequência, a Polônia foi invadida e foram criadas as alianças. Hitler instaurou o governo de intolerância aos judeus, homossexuais, ciganos e oponentes políticos, dando início ao antissemitismo, que era um preconceito baseado em ódio. E também, em 1938, ocorreu a Noite dos Cristais, que foi uma perseguição aos judeus nos dias 9 e 10 de novembro. O Pacto Germânico Soviético foi feito em 1939, quando os representantes da Alemanha nazista fizeram um acordo onde a Alemanha não podia atacar nem a Inglaterra nem a França. Caso isso acontecesse, a União Soviética ia sair, ia se afastar, sem se manifestar militarmente. Logo após disso, durante os anos de 1940 e 1944, ocorreu o governo de Vichy, que foi uma forma que os alemães encontraram para administrar parte da França que foi ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, ignorando totalmente a resistência francesa. A resistência britânica foi quando as forças aéreas real defenderam o Reino Unido de ataques aéreos da Alemanha nazista em 10 de julho a 31 de outubro de 1940, também conhecida como Guerra Relâmpago e Blitzkrieg, que é uma técnica militar onde é utilizado forças móveis para um ataque rápido e de surpresa. É válido lembrar que dia 22 de junho de 1941 ocorreu a Operação Barbarossa, que foi feita pela União Soviética, pelas potências do eixo, para alcançar os objetivos da Alemanha nazista. Bom, judeus, ciganos, homossexuais, negros, oponentes políticos, todos eram perseguidos pelo nazismo, e eles eram levados para principais 3 tipos de campos de concentração. O primeiro, campo de passagem, onde, como o próprio nome diz, era só para passagem. O segundo, campo de trabalho, onde as pessoas aptas a trabalharem eram obrigadas a fazer coisas para o campo, como construções, pelos militares oficiais nazistas. O terceiro era o campo de extermínio. Bom, por meados de 1941, Hitler começou a instaurar a solução final. O que foi a solução final? Bom, nos campos de extermínio, as pessoas eram levadas para as câmaras de gases, onde por volta de 20 minutos estavam todos mortos. Então os militares revistavam os corpos para ver se ainda tinha algum bem de valor pessoal, como dente de ouro. Então eles eram levados para o crematório. No crematório, todos os corpos eram incendiados e as provas de que Hitler tinha cometido um genocídio também eram queimadas. Agora, em relação aos pertences das pessoas, eles eram ou vendidos como roupas e joias, ou eles eram utilizados pelos próprios militares, em relação ao sangue e aos cabelos que eram feitos de cobertor para os militares durante a guerra. E em relação às experiências científicas que eles utilizavam os judeus para isso, eles tiravam o sangue deles, eles comparavam os corpos em relação aos gêmeos, eles tentavam comparar as mentes e os corpos, as diferenças e semelhanças entre eles. E também faziam experiências, como por exemplo, quanto tempo um humano consegue ficar congelando ou sem comida. Eles faziam diversas experiências, como se os judeus, essas pessoas assim, fossem apenas corpos, que eles poderiam... Como se eles fossem ratos de laboratório. Sim, que eles poderiam usufruir na hora que eles quisessem. Para novas descobertas da medicina. Só volto a repetir, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E caso você não queira responder alguma questão, não se sinta desconfortável, não tem problema, só fala que a gente pula a questão. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então,
Qual o seu nome inteiro? Joshua Strul. Certo. De onde o senhor vem? Nasci na Romênia, numa cidade pequena, se chamava Moinești. Quero frisar que essa cidade pequena era composto de 12.000 habitantes cristãos dentro de uma população judaica de 200 famílias. A maioria dos judeus eram comerciantes de cereais, igual meu pai, eram alfaiates, joalheiros, e como a região era rica em petróleo, muitos eram poços de petróleo. Certo. Uma cidade bem rica, né? Você é um seguidor da sua religião? Pratica o judaísmo com frequência? E eu sou um judeu secular, sou light. E eu acho que nossa religião parou no tempo e no espaço. A nossa Bíblia foi dada há 3.230 anos atrás. O mundo progrediu muito. Nosso mandamento é não fazer algum trabalho no sábado, nem acender uma luz, nem pegar o carro e ir rezar na sinagoga ou visitar alguém. Eu acho tudo isso superado. Por quê? Eu acho que a Bíblia, escrita tantos anos atrás, não conhecia a eletricidade. Foi provado que a eletricidade não é fogo, não é faísca, é transmissão de fotons. Porém, para ter conforto no lar, eu acendo luz no sábado, sim. Quando eu preciso andar de carro, eu pego meu carro e vou ir a passeio ou fazer outro trabalho qualquer que não seja para trabalho pesado. Porém, eu sigo a tradição judaica e eu coloco diariamente filactérios, que são uma lembrança todo dia, agradecer a Deus pela vida e pelo ter nascido. Sim, então o senhor pratica religião, mas não rigorosamente. Não sou muito observante. Certo. Sou judeu light. Certo. E eu também contra muitos judeus que não querem acreditar em Jesus Cristo. E eu acredito sim em Jesus Cristo, que ele era um grande profeta, um grande personagem, porém não acredito que ele seja Messias. Nós ainda, conceito judaico é que a Messias vai chegar. Que vocês, cristãos, acreditam que Messias vai voltar na pessoa de Jesus Cristo. E eu acredito, e eu gosto da filosofia do Jesus Cristo. O homem, ele era judeu. Ele, não que ele traiu o povo judeu e fundou o cristianismo. Os discípulos dele, depois da morte dele, fundaram o cristianismo. Como o senhor se sente em relação ao Holocausto? Olha, embora a lembrança do passado sofrido mexe com meu corpo, dói. Porém, é muito importante divulgar o que aconteceu com o nosso povo para evitar que malucos subam o poder e tiraniza minorias em nome de uma ideologia insana. Tem muitos líderes fanáticos extremistas que em nome de religião mata. Vou levar um exemplo, o ISIS, Estado Islâmico. Em nome de fazer um califado no mundo inteiro, dominar o mundo, o mata infiéis. O Alcorão, a Constituição deles, fala, vamos converter o infiéis o fio da espada. O que quer dizer?
tira a liberdade de povo. O mais precioso bem que a gente tem é a liberdade. Livre-arbítrio, fazer que quer. Ir, vir, fazer, andar, tudo livremente, sem ninguém ficar impondo a vontade alheia. O maior dom que o ser humano pode haver é ser livre, fazer que bem entender. Certo. Você conhece ou tem algum parente que foi para um campo de concentração? Tem muitos tios, primos, chegaram a ser embarcados no bando de gado, voltaram como farrapos humanos, esqueléticos, e muitos que eram de idade, tios, não voltaram mais, ficaram virando cinzas. E muitos deles foram transformados em sabonete. Por incrível que pareça, é inacreditável. Inacreditável mesmo, não consigo nem... Virou sabonete. Ele fazia isso com os seres humanos. Pegaram a gordura deles e fazia sabonetes. Tem que ter muito coração frio, né? Sim, tem que ser muito mal. Sua vida mudou depois do Holocausto? Se a sua vida mudou depois do Holocausto? a vida depois do Holocausto mudou. E eu, graças um livro lendo do Viktor Emil Frankl, ele um grande psiquiatra, ele escreveu o livro chamado Significado do Sentido da Vida. Tome nota, Viktor Emil Frankl, grande psiquiatra, ele presenciou tudo o que acontecia dentro do campo de Auschwitz-Birkenau. Ele superou todas as dificuldades e sofrimentos, e ele encorajava outros prisioneiros para ter fé, esperança, para superar. Ele é fundador de logoterapia. Não sei se vocês ouviram essa palavra logoterapia. É uma ferramenta que ajuda a pessoa a dar a volta por cima, superar o obstáculo da vida. Ele é muito interessante vocês ler este livro, Significado do Sentido da Vida, de Viktor Emil Frankl. Eu li há muitos anos este livro, desde quando cheguei aí no Brasil, em português existe o livro, e consegui dar a volta por cima e superei a trauma de sofrimento que sofri na minha infância. Certo. Você tem algum trauma ainda que... Graças a Deus, eu superei a trauma. Lendo este livro, a gente supera qualquer trauma de infância, qualquer frustração que a gente tinha de passado, a gente supera. O senhor tem algum pertence ao registro do Holocausto? Não, eu não pertenço ao registro do Holocausto porque eu não cheguei a ser marcado no braço. O povo judeu que chegava no Auschwitz, a primeira coisa que faziam, tirar a identidade. Não chamavam aí Jacob Stern, Strul, Ozias Strul ou Yoshua Strul. Era simples números. Ele perdeu toda a identidade. Não tinha nome. E não tinha, eu não tinha registro nenhum lugar. Não era visto como pessoa, né? Eu não perdi minha identidade, que eu não fui dentro do campo de extermínio. E meu campo ainda não era catalogado. O regime lá rumeno, o rei Mihai, não era conivente com os alemães para fazer campo de destruição em massa, instaurar a morte. E eles então faziam transporte dos judeus da Transilvânia, Hungria, Bulgária, Romênia, para campo de extermínio que chamava o Inferno de Auschwitz. Certo. O que você acha das ideias de Hitler? Olha, um homem maluco, um cabo frustrado, campo nem era alemão, era cabo austríaco.
ele é da Áustria. Eu acho que ele e fui influenciado muito por livro, vocês ouviram, Protocolos de Sábio Sião. Tinha um antissemita notório, profissional antissemita, chamava Sergei Nilus. Esse Sergei Nilus, em 1890 e tanto, escreveu um livro, Protocolo do Sábio de Sião, alegando que o judeu no Basileia, em fim do século XIX, no Berna, na Suíça, eles planejaram como dominar o mundo. Os judeus são gananciosos, são agiotas, e eles estão conspirando para dominar o mundo. Ele foi influenciado neste livro, Protocolo do Sábio Sião. São 24 protocolos, ele alegando que, sob batuta de Theodor Herzl, eles planejaram como é possível dominar o mundo. Eles criou um ódio cruel contra os judeus, inspirado nesse livro. Até no livro Mein Kampf, 1922, que eu estava preso na Alemanha, em Berlim, ele escreveu este livro influenciado por Sergei Nilus, um grande antissemita russo, tempo do Tsar. Sim, então... Ele foi influenciado, inspirado por um livro, uma farsa, uma mentira grotesca, sim, que os judeus são conspiradores e querem dominar o mundo. O senhor acha que as ideias de Hitler têm algum efeito na sociedade ou em algum governo de hoje em dia? Tem. Infelizmente, hoje em dia continua preconceitos, continua perseguição a minorias. Não faz muito tempo, lembra que aconteceu na Iugoslávia, no Srebrenica, que aconteceu na Uganda, em outros países africanos que querem exterminar minorias. E tem malucos no mundo. E por esse motivo nós temos que somar forças e evitar que malucos subam o poder e tenham na mão armas para dominar e constranger os outros e forçar os outros à vontade deles. Existe este perigo grande no mundo atual. Infelizmente ainda existe. Infelizmente, lamentavelmente. Exatamente. Não sei se o senhor viu, mas recentemente houve um atentado em Pittsburgh. Sim, sim. Então, o que você acha desse acontecimento? Como eu acho e continuo a achar que tem muito malucos, fanáticos, extremistas, que tem ódio contra minoria, contra qualquer raça que seja. Eu fico estupefato que hoje, no século XXI, existem cabeças com mentalidade de 2000 anos atrás, mentalidade absurda, ódio injusto, ódio gratuito contra qualquer raça que seja. Justamente o atentado de Pittsburgh chocou o mundo inteiro. Homem que faz esta coisa não é considerado um homem, um pior animal. Que a verdade seja dita, o homem é o pior animal que tem. Um leão, um animal, ele mata não por prazer, mata não por ódio, mata para sobreviver, para comer. Sim. O leão, o ser humano matou para quê? Por causa de um ódio. Sim. O senhor acha possível que aconteça outro holocausto? Infelizmente, perigo está aí. Perigo está aí. Por esse motivo, nós temos que esforçar, somar forças para evitar que isso aconteça de novo. Que tem muita gente de memória curta, muita gente malucos, muita gente como esse homem que matou 11 pessoas lá em Pittsburgh esta semana.
perigo está aí. O perigo está aí. Não tem como evitar. Você Perigo tá aí. sente medo ou já sofreu preconceito por ser judeu? Graças a Deus, aí chegar no Brasil, eu senti o sabor da liberdade. Senti o sabor. Aí, a perseguição contra os judeus é mínimo. Existe, sim, focos de antissemitas aí no Rio Grande do Sul, procedente dos alemães que se refugiaram aí no Brasil. Um povo que acolheu refugiados do mundo inteiro. E eu, em nome de sobreviventes do Holocausto, quero agradecer, em nome de todos eles, nosso profundo agradecimento ao povo brasileiro pela acolhida calorosa que eles proporcionou para nós, dando plena liberdade de professar livremente a fé, de fazer tudo que a gente quer fazer e gostaria de fazer. Em nome de todos os sobreviventes, outra vez agradeço o generoso povo brasileiro. Quantos anos o senhor tinha quando o Holocausto aconteceu? 9 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade. Aí eles vão começar a trabalhar. É a última pergunta já. 9 anos de idade. Certo. Em 1942, 41 tinha 8 anos, mas em 42, quando estava prestes a se embarcar numa unidade, tinha 9 anos. A última pergunta. Hoje, o senhor perdoaria Hitler? Olha, quem sou eu para perdoar? Só Deus pode perdoar. O ser humano, e eu tenho pena de um homem que sem mínima piedade, sem uma fagulha de compaixão, mandou fazer o que ele fez. Tem pena que ele não é o ser humano normal. E de seres humanos malucos que somos doentes mentais, devemos ter pena. Certo. Muito obrigada pelas suas respostas e pelo seu tempo. O Holocausto passou a ser conhecido a partir de quando os aliados decidiram dividir essa experiência com a gente. Eles decidiram contar para o mundo inteiro a partir de jornais, revistas, da imprensa, a partir da imprensa, da rádio, da televisão, de discursos sobre o que aconteceu, como foi e por quê. E a partir disso, as pessoas começaram a querer mais, a querer provas sobre isso, porque elas não estavam acreditando que algo tão cruel tinha acontecido em um tempo que as coisas eram para as coisas mudarem. E, na verdade, o nazismo, ele trouxe um sentimento de ódio. E, então, os judeus, ciganos, homossexuais e opositores à opinião foram reprimidos. As pessoas começaram a ter preconceito por eles, e então decidiram maltratá-los, decidiram fazer deles prisioneiros e exterminar todos eles, porque era uma raça inferior à nossa, sendo que isso é a coisa mais absurda. Hoje em dia a gente percebe que esse erro cometido antigamente não deve ser repetido. E as provas, que é a tatuagem no corpo das pessoas, as fotos, os registros, os documentos, todos esses são uma prova concreta de que a gente falhou, e falhou muito, muito feio. E os campos de concentração hoje são para visitas para as pessoas conhecerem mais a história, e a gente precisa aprender que isso não pode se repetir, e que isso foi um fato importante, porque trouxe pra gente um pensamento que hoje a gente pode dizer que superamos ele, que a gente pode dizer que o preconceito não, apesar de ainda estar presente em muitos lugares, que hoje ele nos abre portas pra gente aprender que é errado e que a gente não deve ter preconceito contra ninguém, contra nada, e que todos nós somos iguais e podemos viver em uma sociedade juntos. Então, gente,
gente, esse foi o nosso vídeo. A gente contou um pouquinho pra vocês sobre o nazismo, sobre o Holocausto, A sobre... Segunda Guerra Mundial. Sim, e a gente espera que vocês não falem mais que o Holocausto foi uma fraude, porque de verdade foi um acontecimento horrível. Eu não desejo isso pra ninguém. E esse ninguém devia ter sofrimento. passado por isso. E a gente trouxe uma Exato. prova concreta, que foi o Sr. Francisco, que participou de tudo isso. Então a gente espera que vocês não cometam o mesmo erro. Sim, eu quero agradecer ele e agradecer também ao Museu Judaico aqui de São Paulo, que ajudou bastante a gente a encontrar, inclusive, o seu Francisco. Então, sinceramente, muito obrigada. E quem esquece o passado está condenado a repeti-lo.